Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha, extermínio iminente. Parte 41. Capítulo 415. Yan certamente não ia ceder aos caprichos do pessoal de Kirigakuri. Ele só atenderia Terumi-mei. Ou a deixava entrar sozinha, ou que todos fossem embora. Nada de barganha inútil. Muito bem, a decisão é sua. Jiraiya não tinha intenção de se envolver nesses assuntos. Já que Yan estava ali representando a vila, ele mesmo poderia lidar com a situação. Alguém está se aproximando. O vigia noturno no acampamento improvisado de Kirigakuri alertou os outros. Logo, todos os ninjas da névoa estavam despertos. Um agente da Anbu saiu abertamente das sombras e anunciou à distância. Nosso Lorde Conselheiro solicita que Lady Terumi-mei compareça ao acampamento. Ninguém mais está autorizado a acompanhá-la. Só eu posso entrar no acampamento? Terumi-mei apontou para si mesma. Tal regra era absurda. Se não fossem recebê-los, tudo bem. Mas se fossem não permitir nem mesmo um guarda de proteção era incomum. Normalmente pelo menos 1 ou 2 guardas eram permitidos, mesmo ao visitar uma aldeia hostil. Isso mesmo. As ordens do Lorde Conselheiro são claras. Somente Lady Terumi-mei pode prosseguir. Os demais não devem se aproximar ou cruzar a linha de fronteira. Com que justificativa? Somos responsáveis pela segurança da senhora Terumi-mei. Por que não podemos ir? A declaração foi imediatamente recebida com intensos questionamentos e oposição. Infelizmente, o ninja Anbu estava ali para entregar uma notificação, não para negociar. Seu tom tornou-se frio. Esta é uma diretiva do Lorde Conselheiro, não um assunto para discussão. Se tiver objeções, pode se retirar. Ninguém o obrigou a vir aqui. Além disso, o Lorde Conselheiro me instruiu a lembrar a todos que pensem 2 vezes antes de agir. Não façam nada que possa ser mal interpretado. A ameaça foi formulada de maneira bastante diplomática. Se fosse o próprio Yan, teria sido mais direta. Irritados? Então vão embora. Ninguém implorou para que vocês viessem. Ousem pôr um pé na Terra do Fogo e todos serão tratados como prisioneiros de guerra. Como ousam nos ameaçar? Os ninjas de Kirigakuri ficaram furiosos, começando a gritar e protestar. Chega! Silêncio, todos vocês! Terumi-mei massageou as têmporas, pedindo ordem em meio à confusão. Vocês todos ficarão aqui. Eu irei sozinha ao acampamento de Konoha. Acredito que mesmo que Konoha recuse nosso pedido, não me farão mal. Se eu não retornar em tempo hábil, vocês devem imediatamente transmitir a notícia ao acampamento da linha de frente ou à vila. Como essa era uma exigência de Konoha, ela teve que acatar. Com qualquer outra pessoa talvez houvesse espaço para negociação, mas Yan não era um homem fácil de lidar. Pelo menos, Terumi-mei não o considerava do tipo que se acomodava. Após acalmar seus companheiros, Terumi-mei seguiu os ninjas da Anbu através da fronteira em direção ao acampamento. Depois de você, logo chegaram ao acampamento. Os ninjas de Konoha presentes não demonstraram hostilidade, o que permitiu que Terumi-mei relaxasse um pouco. As 2 vilas não estavam em guerra. Konoha não tinha motivos para armar uma cilada para Kirigakuri ali. Simplesmente não havia necessidade de criar problemas. Provocar Kirigakuri agora não traria benefícios, apenas muitos problemas. Seguindo Ninja Anbu até a tenda de comando, o agente parou na entrada. Terumi-mei entrou sozinha. Dentro da tenda de comando, Yan estava sentado no assento principal, com Itachi de pé logo atrás dele. Não havia uma terceira pessoa presente, nem mesmo Jiraiya havia vindo participar da discussão. Sente-se. Assim que Terumi-mei entrou, Yan apontou para a cadeira em frente à mesa. Senhor Conselheiro. Terumi-mei curvou-se respeitosamente antes de se sentar. Yan não viu necessidade de formalidades e foi direto ao ponto. Seu propósito aqui é conhecido pela vila. No entanto, infelizmente, este é um assunto no qual Konoha não pode ajudar. Por que não? Um tanto ansiosa, Terumi-mei se levantou. Itachi, posicionado atrás de Yan, ativou seu Sharingan de 3 Tomoe, fixando nela um olhar inabalável. Se ela fizesse qualquer movimento suspeito, ele agiria sem precisar de uma ordem de Yan. Porque Konoha não deseja se envolver na guerra entre Sunagakuri e Kirigakuri. Essa razão é suficiente? Mas Konoha vendeu grandes quantidades de suprimentos estratégicos para Sunagakuri, não é? Terumi-mei não conseguia entender. Por que vocês vendem suprimentos para Sunagakuri, mas recusam nosso pedido de ajuda? Kirigakuri também pode oferecer compensação. Não, são 2 questões completamente diferentes. Além disso, a natureza delas também é diferente. Yan balançou a cabeça e ergueu 2 dedos. Embora ambos sejam pedidos a Konoha, a principal distinção reside no momento. Quando Konoha vendeu suprimentos estratégicos para Sunagakuri, a guerra ainda não havia começado. Em outras palavras, foi uma venda pré-guerra, uma transação normal e legítima. Na época, eu até disse à delegação de enviados da sua vila que, se necessário, Kirigakuri também poderia comprar suprimentos de nós. A situação agora é diferente. A guerra já começou. Para a vila aceitar seu pedido de ajuda seria equivalente a nos envolvermos neste conflito. Além disso, veneno é um dos principais métodos de combate do corpo de marionetes de Sunagakuri. Se Konoha ajudar a desenvolver antídotos, o que Sunagakuri pensaria? Mas, não há mas, interrompeu Yan. Se Kirigakuri precisar, vocês podem comprar alguns antídotos comuns na vila. No entanto, serão fórmulas antigas. Quanto a novos antídotos específicos, Konoha não os desenvolverá nem os venderá. Essa é a nossa posição inegociável, e pode ser considerada uma forma de apoio à sua vila. Vender suprimentos estratégicos para Sunagakuri, vender alguns antídotos para Kirigakuri, isso era justo e razoável. Quanto a saber se esses antídotos estavam desatualizados ou quão eficazes eles poderiam ser, isso não era algo que Konoha pudesse garantir. Aceite os termos e a transação prosseguirá. Rejeite-os e você estará livre para ir embora.
Yan não havia fechado a porta completamente, oferecendo um vislumbre de esperança. No entanto, o que Kirigakuri precisava não eram apenas antídotos comuns. Embora de fato estivessem com falta de antídotos de uso geral, o que eles desejavam desesperadamente eram os antídotos mais recentes e específicos para combater os novos venenos. Konoha não estava disposta a ajudar diretamente, mas ofereceu-se para vender alguns antídotos. Terumimei mergulhou em profunda contemplação. Por que Konoha estava disposta a vender antitoxinas? A intenção era bastante clara. Além de manter uma aparência de equilíbrio, eles queriam lucrar com a guerra. Afinal, Konoha era uma grande produtora de ervas medicinais. Para ser franco, eles poderiam produzir antitoxinas padrão em massa, conforme necessário. Vender um lote para Kirigakuri não provocaria sérias repercussões de Tsunagakuri, especialmente porque a Areia havia acabado de comprar um estoque significativo de Konoha. Em resumo, a linha que Tsunagakuri podia aceitar era esta. Contanto que Konoha não ajudasse Kirigakuri a decifrar os venenos mais recentes e a desenvolver novos antídotos específicos. Capítulo 416. Seu Tsunagakuri comprava suprimentos estratégicos de Konoha e adquiria todo tipo de coisa do daimyo do País do Fogo. Qual o problema se Kirigakuri compra alguns antídotos comuns de Konoha? Não é como se estivéssemos ajudando Kirigakuri a decifrar as fórmulas dos venenos mais recentes para desenvolver novos antídotos. Nessas circunstâncias, mesmo que Tsunagakuri tenha queixas, no fim das contas não tem outra escolha senão aceitá-las. Após ter dito o que pensava, Yan recostou-se na cadeira, aguardando em silêncio a resposta de Terumimei. Peço desculpas, não posso dar uma resposta definitiva neste momento. Este assunto precisa da aprovação do comandante da linha de frente. Era imprescindível comprar antitoxinas, mesmo que fossem as mais comuns. Afinal, os suprimentos de Kirigakuri eram insuficientes e transportá-los de sua vila natal seria muito demorado. Portanto, comprar de Konoha tornou-se a única opção viável. Felizmente, Konoha só estava disposta a vender antídotos comuns. Para Kirigakuri, isso pelo menos aliviou um pouco a pressão imediata. Nem todos os mestres de marionetes de Tsunagakuri estavam usando os venenos mais recentes. Antes que esses venenos se tornassem comuns, os antídotos comuns ainda podiam ser úteis, embora de forma imperfeita. O problema era que Terumimei não podia ultrapassar sua autoridade para fazer uma compra. Ela precisava informar seus superiores e aguardar a aprovação. Entendido. Yan assentiu levemente. Se decidirem comprar antitoxinas, podem informar Jiraiya diretamente. Ele providenciará para que seus homens prossigam nesse momento. Yan não podia ficar no acampamento na fronteira esperando a decisão de Kirigakuri. Ele retornaria à vila no dia seguinte. Se Kirigakuri compraria ou não os antídotos era uma questão que dependia de suas deliberações internas. Se quisessem comprar, poderiam trazer o dinheiro e enviar alguém a Konoha. Caso contrário, poderiam fingir que a discussão nunca aconteceu. Com a discussão concluída, Yan ordenou que um agente da Anbu escoltasse Terumimei para fora, garantindo que ela deixasse a área da fronteira antes de retornar. Quanto à vigilância, as patrulhas regulares do acampamento cuidariam disso. Não havia necessidade de Anbu permanecer especificamente para esse fim. Comandante, Konoha concordou? Assim que Terumimei retornou em segurança, o grupo se encheu de perguntas. Massageando as têmporas latejantes, Terumimei suspirou. Konoha recusou nosso pedido. Eles não ajudarão nossa vila a decifrar os venenos de Tsunagakuri nem a desenvolver novos antídotos. No entanto, o Shirayan afirmou que a vila pode comprar antitoxinas padrão de Konoha. Este assunto requer discussão e aprovação no quartel-general. Preparem-se. Voltaremos imediatamente ao acampamento. Quanto mais tempo demorassem no acampamento, pior a situação ficaria. Terumimei não queria perder mais tempo ali. Só de pensar nas várias táticas traiçoeiras de Tsunagakuri, seu olho tremia. Tão cruel. Verdadeiramente obra de uma veterana que sobreviveu a várias grandes guerras ninja. Seus métodos são excepcionalmente cruéis. Kirigakuri havia sido completamente assediada e repugnada pelas táticas de Tsunagakuri. E tudo era obra de Chiyo. Chiyo era como uma serpente venenosa à espreita nas sombras, sempre pronta para atacar Kirigakuri, injetando suas toxinas neles. Embora não tivesse causado baixas em massa, ela havia repugnado e desmoralizado profundamente os ninjas da névoa. A rejeição de Konoha foi uma má notícia para todos. O grupo mergulhou num silêncio sombrio. Após um breve descanso, Terumimei liderou sua equipe em uma partida rápida. Deixando a fronteira da Terra do Fogo, eles atravessaram rapidamente a Terra dos Rios e entraram na Terra do Vento. No instante em que seus pés tocaram a areia macia, os instintos de Terumimei se manifestaram. Tomem posição. Emboscada. Um assobio agudo ecoou no ar enquanto uma densa nuvem de agulhas envenenadas caía de todas as direções. Vários ninjas da névoa que reagiram com muita lentidão foram instantaneamente transformados em alvos humanos. Só então os inimigos escondidos nas dunas de areia se revelaram. Parece que a inteligência da aldeia estava correta. Pegamos um peixe grande. A risada de Chiyo era tão irritante e desagradável como sempre. Ao ver vários de seus companheiros caírem e os demais ficarem feridos, alguns também atingidos por agulhas, a raiva de Terumimei aumentou. Este maldito terreno desértico é perfeito para emboscadas em Tsunagakuri. Um momento de descuido e você está pego. Uma vez emboscado, os ataques eram sempre com essas armas envenenadas. As mais difíceis de se defender eram essas agulhas espalhadas como uma flor mortal. Quem é o peixe grande ainda está por ver, Chiyo. Se você morrer aqui hoje, será um grande golpe para Tsunagakuri, não é? Os métodos dos mestres de marionetes eram difíceis de se defender, mas Terumimei também não era alguém com quem se devesse brincar. É verdade. Mas você tem certeza de que pode manter essa velha aqui? Chiyo deu uma risadinha, recuando lentamente com seu grupo. Ela não tinha intenção de enfrentar Terumimei em combate direto. Uma emboscada bem-sucedida já era suficiente.
A equipe de Terumime estava agora ferida, alguns mortos, outros envenenados, o bastante para mantê-los ocupados. Com esses problemas, o assédio e o desgaste eram as táticas mais lógicas. Um confronto direto? Só um tolo escolheria isso. Além disso, a força de Terumime era considerável, com seus 2 Kekkei Genkai representando uma ameaça significativa para os mestres de marionetes. Chiyo era velha, não estúpida. Se a vila não tivesse recebido informações sobre movimentações inimigas perto da fronteira, Chiyo não teria feito essa viagem. Ela suspeitava que Kirigakuri pudesse buscar ajuda de Konoha e se apressou para lá. Há um ditado: o momento perfeito é melhor do que chegar cedo. E não foi esse o momento perfeito? Eles conseguiram emboscar o grupo, infligindo perdas significativas. Malditos! Observando Chiyo recuar tranquilamente, Terumime quis persegui-la, mas temia novas armadilhas. Com camaradas feridos precisando de cuidados imediatos, ela não teve escolha a não ser reunir os feridos e fazer uma retirada rápida. Terumime passou por maus bocados. No entanto, para uma missão como essa, operar sozinha ou com um pequeno esquadrão teria sido a abordagem mais sensata. Por que levar um grupo inteiro de potenciais problemas? E como resultado, eles caíram direto na emboscada de Chiyo, um erro custoso. Ao observar a retirada apressada de Terumime com os feridos, Yan percebeu que ela havia decidido engolir aquele amargo remédio. Diante de uma velha megera problemática como Chiyo, Terumime não tinha certeza se havia outras armadilhas. Se cedesse à raiva e a perseguisse, poderia ser ela sofrer uma derrota desastrosa. Ponderando os prós e os contras, Terumime optou por recuar. Após a partida de Terumime, Chiyo retornou com sua equipe. Seu povo começou a recolher as agulhas envenenadas espalhadas. Contanto que não estivessem danificadas, essas agulhas poderiam ser reutilizadas. Além disso, a vila era pobre. Eles precisavam ser frugais. Ademais, havia cadáveres de inimigos deixados para trás, que poderiam fornecer informações valiosas. Eles não podiam simplesmente ser deixados lá. Parece que Kirigakuri vem sofrendo muitas derrotas por sua causa, comentou uma voz. Enquanto seu povo recolhia agulhas e corpos, Chiyo permanecia vigilante, examinando os arredores. Yan não viu necessidade de se esconder mais e saiu. A arrogância cega sempre leva a lições caras. A própria Konoha aprendeu essa lição da maneira mais dolorosa possível no passado, gargalhou Chiyo, sem parecer surpresa com a aparição de Yan. Era um fato. Durante as diversas guerras entre Konoha e Tsunagakuri, sempre que as forças de Konoha avançavam profundamente no País do Vento, invariavelmente sofriam reveses significativos. Envolver ninjas de Tsunagakuri em manobras prolongadas pelo vasto deserto era uma decisão insensata, uma lição que inúmeros ninjas de Konoha aprenderam através do derramamento de sangue. Capítulo 417. Parece que o conselheiro Okage não confia muito no povo de Kirigakuri. Caso contrário, você não os teria seguido até aqui. Não tente me provocar. Eu sei exatamente que tipo de pessoa você é, Chiyo. Yan não ia cair nessa. De 10 frases ditas por Chiyo, uma era uma sorte. Ele não ia morder essa isca. Não importava quantas verdades ela misturasse. Tratar tudo o que ela dizia como mentira era a abordagem mais segura. Era como lidar com fraudes por telefone. Não importava o quão eloquentemente contassem a história. Se você os tratasse persistentemente como golpistas, eles poderiam falar até o mundo acabar e ainda assim não conseguiriam um centavo seu. A desconfiança impede o engano. Mantendo-se firme nesse princípio, qualquer golpista ficaria a ver navios. Eu o segui simplesmente para garantir que eles não desviassem deliberadamente a rota e se infiltrassem na Terra do Fogo. Foi pura coincidência eu ter encontrado um velho conhecido, então vim até aqui. Você acha que essa velha acredita nisso? Chiyo deu uma risadinha com um significado profundo. Assim como Yan não confiava em suas palavras, ela, por sua vez, não acreditava na explicação dele. Eram farinha do mesmo saco. Afinal, Yan os havia seguido até a Terra do Vento. Aquela desculpa não colava. Para Terumime liderar a equipe pessoalmente, ela deve ter tido algo importante para pedir a Konoha, disse Chiyo com um sorriso no rosto, mas o coração palpitando de ansiedade. O motivo de sua presença ali e de ter vindo tão depressa era simples. Ela temia que Konoha realmente concordasse em ajudar Kirigakuri. Outras vilas poderiam ter dificuldades para decifrar os venenos que ela desenvolveu, mas Konoha conseguiria. Afinal, Tsunade era famosa por ser a contraparte natural de Chiyo, a destruidora de mestres de marionetes. Esses títulos eram conquistados em combate real. Tsunagakuri estava claramente preocupada, mas Kirigakuri realmente foi descuidado, permitindo que seus movimentos fossem detectados. Bem feito para eles por terem caído em uma emboscada. Ir a negócios oficiais com toda uma comitiva a reboque era praticamente anunciar ao inimigo: estamos tramando algo. Bem, agora eles provaram do próprio veneno. Não alcançaram seu objetivo e em vez disso caíram em uma emboscada, perdendo várias pessoas na confusão. Chega de sondagens, disse Yan com um estalo de língua. Kirigakuri queria a ajuda da vila para decifrar os venenos que você desenvolveu, Chiyo, mas eu recusei. Konoha não vai se envolver na guerra entre Kirigakuri e Tsunagakuri. No entanto, eu disse que poderíamos vender alguns antídotos comuns para eles. Se Kirigakuri vai comprá-los, só o tempo dirá. Se não houver mais nada, vou indo. Ah, e mais uma coisa. Não permita sob nenhuma circunstância que pessoal de Tsunagakuri se infiltre no País do Fogo. Considere isso um aviso amigável. Após deixar clara sua posição e a de sua aldeia, Yan não tinha interesse em mais provocações com Chiyo e prontamente se retirou. Após a saída de Yan, um dos guardas que protegiam Chiyo não pôde deixar de comentar. Lei de Chiyo, Konoha vender antídotos para Kirigakuri. Isso vai contra as convenções. E nós comprarmos suprimentos estratégicos de Konoha segue a convenção? Chiyo olhou para quem estava falando. Bem, são apenas antídotos comuns. Não terão um impacto significativo na guerra. Ainda não se sabe se Kirigakuri os comprará. Konoha simplesmente quer lucrar com a guerra. Por que obstruí-los?
para Chiyo, contanto que Konoha não ajudasse a decifrar os venenos ou a desenvolver novos antídotos, todo o resto era negociável. Antídotos? Vendam quantos quiserem. Talvez Kirigakure estivesse disposta a se fazer de boba. Transportar os seus próprios era muito trabalhoso de qualquer forma. O fracasso das duas partes em chegar a um acordo permitiu que Chiyo finalmente respirasse aliviada. Um peso saiu de sua mente. Com o assunto resolvido, Yan retornou diretamente para Konoha no dia seguinte. Quanto a Terumi Mei, não houve mais notícias. Claramente Kirigakure não queria ser feita de boba, mesmo precisando genuinamente dos antitoxinas padrão. Optaram por recusar a compra de Konoha. Provavelmente, o orgulho não suportou a rejeição. Nesse ponto, Yan havia se enganado. Não era que o povo de Kirigakure não quisesse comprar. Era que Yagura havia vetado a ideia. O argumento de Yagura era que as finanças da vila estavam apertadas e não havia necessidade de comprar antídotos comuns de outra vila quando a produção interna seria suficiente. Contanto que as linhas de frente aguentassem por um tempo, os antídotos seriam entregues. Amostras dos novos venenos também foram enviadas para Kirigakure, onde pesquisadores trabalhavam dia e noite para analisá-las. Quanto tempo levaria para produzir antídotos eficazes permanecia uma incógnita. Sem antitoxinas suficientes, Kirigakure teria que enfrentar Sunagakure de frente. Um conflito direto inevitavelmente levaria a pesadas baixas, o que atendia perfeitamente aos interesses da Akatsuki. Portanto, a proposta de comprar antitoxinas foi descartada. Além disso, Yagura tinha uma justificativa perfeitamente razoável que ninguém poderia contestar. As finanças estão apertadas, e vocês ainda querem gastar dinheiro com antitoxinas? De onde tiram essa audácia? Vão lutar com suas vidas então. Kirigakure não estava convencida? Konoha não se importava muito. Afinal, eram ninjas de Kirigakure que estavam causando sangramento, o que tinha pouco a ver com eles. É este o lugar? Enquanto Kirigakure e Sunagakure estavam envolvidas em seu feroz conflito, vários visitantes indesejados chegaram a um vale remoto no país da Terra. De acordo com as informações que reunimos, o Jinchuriki de 4 caudas de Iwagakure, Hoshi, está escondido neste vale. Zetsu, com sua cabeça metade preta, metade branca, emergiu do chão. Eu realmente não entendo vocês, resmungou Kakuzu, descontente. O plano da organização é capturar todas as bestas com cauda. Então, por que estamos capturando Hoshi apenas para levá-lo de volta a Iwagakure? Ele não gostava de missões que não envolvessem ganhar dinheiro. Mas Pen havia dado a ordem, e ele tinha que obedecer. O que o irritava ainda mais era que ele estava apenas de vigia. O responsável pela captura em si era Kizami Yoshigaki, que havia se juntado à organização recentemente. Porque capturar diretamente a 4 caudas não serve aos interesses da organização, explicou o óbito de seu poleiro em uma rocha próxima, balançando as pernas distraidamente. O que a organização precisa é que o mundo ninja mergulhe no caos completo, que as 5 grandes vilas ninja sejam mergulhadas em guerra, drenando suas forças. Kizami, está em sua primeira missão desde que entrou para a organização. Considere-a um teste. Não decepcione o líder. Kizami lançou um olhar para Obito, exibiu seus dentes afiados em um sorriso e, sem dizer uma palavra, seguiu para o vale com sua enorme espada sameada, pendurada nas costas. Kizami Yoshigaki era um homem de ação. A menos que encontrasse alguém com quem valesse a pena conversar, não tinha interesse em papo furado. Ações falavam mais alto que palavras. Concluir a missão impecavelmente era o que importava. A trajetória de Kizami até Akatsuki foi diferente da dos outros. A maioria eram traidores de vilarejos, ninjas renegados forçados a se juntar à organização. Kizami, no entanto, era suspeito e alvo de seu superior, apenas para descobrir que o verdadeiro traidor era seu superior. Ele acabou matando seu superior e, guiado por Obito, juntou-se a Akatsuki. A ironia é que, após entrar para a organização, Kizami percebeu que tudo havia sido uma armação, uma conspiração direcionada especificamente a ele. Tudo para recrutá-lo sem dificuldades para Akatsuki. Seu antigo superior, Fuguki Suikazan, era inerentemente paranoico. Com Obito e Zetsu habilmente redirecionando a suspeita, eles conseguiram fazer com que Fuguki desconfiasse de Kizami. Capítulo 418. Assim, durante as missões, Fuguki vazava informações de Kizami deliberadamente. Isso levou Kizami a ficar completamente desiludido com seu superior e com a vila. Então, sob a orientação de Obito, ele decidiu desertar. Ele matou Fuguki Suikazan, tomou sua arma, a espada sameada, e se entregou a Akatsuki. No entanto, ao se juntar a Akatsuki, Kizami descobriu que tudo aquilo era uma conspiração. Uma deserção? Deserção, uma ova. Até o Mizukage estava sob o controle deles. Sua suposta deserção havia sido orquestrada e guiada por eles desde o início. Mas era tarde demais. Ele já havia se juntado a Akatsuki, embarcando em um caminho sem volta. O arrependimento era inútil. Kizami Yoshigaki só podia se considerar um membro pleno da Akatsuki e seguir nessa escuridão até o fim. Sua primeira missão de teste desde que ingressou na organização foi capturar o Jinchuriki de 4 caudas de Iwagakure, Hoshi. Com sameada presa às costas, Kizami caminhou lentamente para o vale. Tem alguém aqui. Dentro do vale, Hoshi, que estava sentado de pernas cruzadas no chão descansando, ergueu a cabeça e olhou para a entrada do vale. Devido ao seu relacionamento tenso com o Tsuchikage da vila, Onoki, ele havia deixado Iwagakure, vagando pelo país da terra, buscando lugares remotos e desabitados para ficar. Isso era para evitar que a vila o encontrasse e enviasse pessoas para persuadi-lo a retornar. Onoki era teimoso, Hoshi era temperamental. Quando os dois estavam juntos, nenhum dos dois cedia ao outro. Somado à sua natureza irritável e impulsiva, que muitas vezes o levava a agir sem pensar, Hoshi decidiu deixar Iwagakure. Será alguém da vila? Não parece. A assinatura de chakra é desconhecida e poderosa.
Sem saber a identidade do visitante, Roshi aumentou sua guarda. O vale não era grande, mas estava bem escondido. Kizami logo chegou ao centro, parando e olhando para Roshi à distância. A Akatsuki. Embora Roshi tivesse perambulado por vários lugares nos últimos anos, ele ainda estava um tanto ciente das notícias externas. A reputação da Akatsuki era conhecida em todo o mundo ninja. A batalha em Amegakuri havia chocado inúmeras pessoas. Ninguém esperava que uma única organização clandestina causasse uma perda tão significativa a 5 grandes vilas ninja. Roshi. Kizami ergueu a mão calmamente, segurando o cabo da sameada que carregava nas costas. Isso significa problemas. O visitante claramente o estava mirando. Roshi examinou os arredores com cautela, certificando-se de não estar entrando em um cerco. Desde que a Akatsuki foi exposta, seu objetivo era conhecido em todo o mundo ninja, capturar as bestas com cauda de cada vila. A presença de um membro da Akatsuki ali significava que ele, Roshi, agora era um alvo. Os membros da Akatsuki eram ninjas renegados poderosos de nível S de várias nações. Este não havia aparecido antes. Seria um recruta novo? Observando o rosto de Kizami, semelhante ao de um tubarão, e a bandana rasgada em sua testa, Roshi deduziu que o homem era de Kirigakuri. A Akatsuki está começando sua investida para capturar as bestas com cauda. Roshi decidiu que não deveria se envolver em uma luta prolongada. Ele precisava escapar e entregar essa informação crucial para a vila. Apesar de suas divergências com Onoki, Roshi não guardava rancor de Iwagakuri. A Akatsuki estava se aproveitando da turbulência da guerra entre Kirigakuri e Tsunagakuri para atacar as bestas com cauda e os Jinchuriki das vilas. Isso sinalizava o início de suas operações, uma informação vital que precisava chegar à vila. Um chakra vermelho escuro envolveu Roshi enquanto ele acessava diretamente o poder da besta com cauda. A 4 caudas era a única entre as 9, possuindo a liberação de lava. Tomando emprestado seu poder, o manto da besta com cauda que cobria Roshi diferia significativamente do de um Jinchuriki comum. Era vermelho alaranjado, assemelhando-se a magma escorrendo por todo o seu corpo. A temperatura extrema murchou e incendiou instantaneamente as plantas sob os pés de Roshi. Ao presenciar isso, Kizami inclinou levemente a cabeça. Um oponente formidável. Que pena que você tenha me encontrado. Empunhando a sameada, Kizami investiu contra Roshi. Roshi, envolto em chakra incandescente, também avançou em direção a Kizami. Em seu modo chakra de lava, ele não temia o combate corpo a corpo. Qualquer um que o tocasse sofreria queimaduras graves devido ao chakra incandescente. Uma figura vermelha e uma preta se aproximaram rapidamente uma da outra. O punho de Roshi, coberto de magma, mirou diretamente no rosto de Kizami. Kizami se moveu com a graça fluida de um peixe na água, esquivando-se do soco. Ao se cruzarem, sameada deslizou pela lateral de Roshi. Os dois se separaram. Roshi olhou para baixo em choque para o ponto de impacto. Um grande pedaço de seu chakra derretido havia sido arrancado. As bandagens que envolviam Sameada estavam chamuscadas, revelando a verdadeira forma da espada. Sameada havia conseguido arrancar um pedaço do chakra derretido, mas também havia sido gravemente queimada no processo. A espada queimada pareceu ganhar vida, abrindo sua boca e soltando alguns gritos de dor. O cabo se alongou como um braço e atingiu Kizami na cabeça, como se o avisasse para não deixá-lo tocar em coisas tão quentes. Ela não gostava de se queimar. Após Sameada esfregar sua cabeça, Kizami ergueu a espada para inspecionar a área queimada. O chakra arrancado havia desaparecido. Roshi, percebendo isso, franziu profundamente a testa. Ele não esperava que Sameada pudesse arrancar e consumir até mesmo seu chakra derretido. Liberação de lava, técnica da rocha incandescente. O combate corpo a corpo era originalmente o forte de Roshi, mas se Sameada pudesse continuamente dilacerar e devorar seu chakra, sua vantagem seria severamente limitada. Felizmente, Sameada temia o fogo. Caso contrário, a situação de Roshi teria se tornado desesperadora. Roshi repentinamente abriu a boca, expelindo uma saraivada de orbes de rocha derretida, cada uma do tamanho de uma bacia, em direção a Kizami. Sabendo que Sameada não suportaria o calor, Kizami abandonou a ideia de se aproximar para atacar Roshi. Ele desviou agilmente dos projéteis de lava que se aproximavam enquanto rapidamente formava selos de mão. Estrondo, estrondo, estrondo. Explosões ecoavam continuamente pelo vale. Acima do vale, Obito, Zetsu e Kakuzu observavam o espetáculo de seu ponto de vista privilegiado. Parece que o veterano vai se meter em encrenca, comentou Kakuzu, observando a sequência de selos de mão de Kizami. Veterano? Tem certeza de que essa é a descrição correta? Tanto Obito quanto Zetsu voltaram seus olhares para Kakuzu. Liberação de água. Onda de choque de água explosiva. Se o ambiente fosse desfavorável, então crie um adequado para a batalha. Por coincidência, Kizami era exatamente o tipo de ninja adepto a alterar o campo de batalha, possuindo tanto a habilidade quanto as reservas de chakra para fazê-lo. Capítulo 419. Roar. O rugido ensurdecedor da água corrente encheu todo o vale, mergulhando numa vasta extensão de água. Roshi, com vapor saindo de todo o seu corpo, tinha uma expressão assustadoramente sombria. Seu oponente pretendia usar aquele ambiente alagado para restringi-lo e neutralizá-lo. Pior ainda, conforme o nível da água no vale subia, Roshi, de pé na superfície, avistou os espectadores do lado de fora. Obito, Kakuzu e Zetsu. Para lidar com ele, a Akatsuki enviou não um, mas 4 membros. Kizami Oshigaki foi apenas o designado para executar a ação. Baki. Com a sameada pendurada no ombro, agora ostentando inúmeras marcas negras de queimadura, Kizami saiu do vale e jogou o Roshi inconsciente no chão com um gesto desplicente. Meu teste foi concluído? Zetsu permaneceu em silêncio. Kakuzu torceu os lábios com desdém. Obito, no entanto, o elogiou. Sua atuação foi bastante impressionante. Bem-vindo a Akatsuki.
Assim que o vale se transformou em uma extensão alagada, a derrota de Roshi era inevitável. Kizami nem precisou se esforçar muito para subjugá-lo. Abaixando-se para erguer Roshi, Obito abriu caminho em direção a Iwagakure. A segunda fase do plano da Akatsuki havia começado. Iwagakure tinha seus problemas internos latentes, mas conseguiu manter a estabilidade por mais algum tempo. A Akatsuki, no entanto, não estava disposta a conceder ao Onoki tanto tempo de estabilidade. Eles planejavam usar Roshi para criar o caos em Iwagakure para dar um choque repentino na vila. Cada vila tinha suas próprias medidas defensivas, e Iwagakure não era exceção. Infelizmente, os métodos da vila para impedir a infiltração inimiga pouco surtiram efeito contra Zetsu e Obito. Com a ajuda da dimensão Kamui, Obito conduziu o grupo para dentro de Iwagakure sem problemas. Então que o show comece. Obito, que certa vez orquestrou sozinho a noite da raposa de 9 caudas em Konoha, agora planejava reutilizar a mesma estratégia, organizando uma noite da besta de 4 caudas em Iwagakure. Embora o poder da besta de 4 caudas não se comparasse ao da raposa de 9 caudas, a destruição causada pela besta de 4 caudas, com sua habilidade inata de controlar magma, seria ainda mais devastadora. Contanto que conseguissem fazer a besta de 4 caudas entrar em fúria, seria uma noite sem dormir para Iwagakure. Comparado a Konoha, o selamento da besta com cauda de Iwagakure foi mais fácil de desfazer. Quando se tratava de técnicas de selamento, Konoha, por ter herdado o legado do clã Uzumaki, era mais forte entre as 5 grandes vilas ninja. Quebrar o selo de Roshi não foi difícil para Obito. Assim que o selo foi liberado, uma onda de chakra escaldante irrompeu. Roar. Com um rugido ensurdecedor, o rosto feroz da 4 caudas começou a emergir do selo rompido. Preparado, Obito concentrou seu Mangekyou Sharingan nos olhos da besta. A 4 caudas, ainda não completamente livre, de repente parou. Seus 2 olhos enormes se transformaram na forma de 3 Tomoe, sinalizando que havia sido controlada. Hahaha. Vai lá, cause o caos. Tendo assumido o controle, Obito prontamente destruiu o selo restante, libertando completamente a 4 caudas. Quanto ao corpo sem vida de Roshi, ele o armazenou na dimensão Kamui, pois ainda tinha outras utilidades. Roar. Ao receber o comando de Obito, a 4 caudas controlada iniciou sua destruição frenética. Bum, bum, bum. Explosões reverberavam uma após a outra. Incêndios provocados por lava derretida começaram a se espalhar por Iwagakure. Ainda mais aterrorizante, a 4 caudas estava reunindo o chakra, com seu alvo apontado para o prédio do escritório do Tsuchikage. Se Konoha tinha alguma noção de preparação durante a noite da raposa de 9 caudas, então para esta noite da besta de 4 caudas, Iwagakure não tinha absolutamente nenhuma, incluindo Onoki, o pilar de apoio da vila. O que é aquilo? Chakra da besta com cauda incrivelmente poderoso. Desastre. É um ataque de fúria das bestas com cauda. O súbito aparecimento da 4 caudas chocou inúmeras pessoas. Era plena noite. Onoki já havia retornado para casa para descansar. Um rugido poderoso o despertou bruscamente. Sem sequer se preocupar em trocar de roupa, Onoki saiu voando do quarto. Contemplando a silhueta colossal em meio às chamas, seus lábios se moveram silenciosamente, sua expressão sombria e terrível. A 4 caudas. Roshi não deveria estar vagando e treinando fora da vila? Como a 4 caudas apareceu dentro da vila? E a direção do seu ataque? Não. O grito de horror de Onoki foi abafado quando uma enorme bijudama disparou. A área ao redor do prédio do escritório do Tsuchikage foi instantaneamente engolfada. Kabum. A explosão da bijudama reduziu tudo ao seu redor a pó. Uma cratera aterradora surgiu no coração de Iwagakure. A poderosa onda de choque derrubou inúmeros prédios. Os moradores gritavam e lamentavam, fugindo em todas as direções. Alguns tentavam desesperadamente resgatar familiares soterrados sob os escombros das estruturas que desabaram. Roar. Após disparar a bijudama, a 4 caudas bateu no peito como um grande macaco. Envolta em chakra derretido, ela saltou com agilidade aterradora por Iwagakure, deixando para trás apenas ruínas e incêndios devastadores por onde passava. Acabou. Olhando para a cena apocalíptica à sua frente, Onoki congelou no ar. Então seus olhos aguçados discerniram o padrão de 3 Tomoe nos olhos da 4 caudas. Os Uchiha? Konoha? Onoki cerrou os punhos. Não, não Konoha. É a Akatsuki. Konoha não faria uma coisa dessas a menos que buscasse uma guerra total com Iwagakure. Mas havia outro grupo capaz disso, a Akatsuki. Afinal, Obito já havia orquestrado a noite da raposa de 9 caudas em Konoha, quase usando a raposa de 9 caudas como a gota d'água para destruir a vila. Se ele foi capaz de arquitetar o surto da raposa de 9 caudas, certamente também seria capaz de orquestrar uma noite da besta de 4 caudas. Lord Tsuchikage. A 4 caudas está em fúria, causando destruição em massa na vila. Eu sei. Eu cuido disso. Transmita minhas ordens. Todos devem se concentrar no resgate e no combate ao incêndio. Eu lidarei com a 4 caudas. Além de Konoha, as outras 4 grandes vilas já haviam sofrido ataques de bestas com cauda. Onoki tinha experiência em lidar com tais incidentes. O método mais simples e rápido era matar a 4 caudas. Mesmo que uma besta com cauda fosse morta, ela eventualmente se reformaria a partir de chakra e ressuscitaria. Iwagakure poderia recapturá-la mais tarde. Por ora, o melhor a fazer era deixar a 4 caudas morrer. O desastre aconteceu de forma repentina demais. Mobilizar a equipe de selamento para cooperar no selamento da 4 caudas já era impossível. Além disso, a destruição do prédio do escritório do Tsuchikage por uma bijudama foi uma perda severa para Iwagakure. E por onde a 4 caudas passava, deixava um rastro de chamas. Sim, Lord Tsuchikage. O agente da Anbu retirou-se imediatamente, disseminando rapidamente as ordens de Onoki. Todos os departamentos de Iwagakure entraram em ação, resgatando pessoas, combatendo incêndios. Quanto a 4 caudas, seu Tsuchikage cuidaria disso.
Capítulo 420. No céu noturno iluminado por incêndios violentos, uma intensa luz branca brilhou. Os habitantes de Iwagakure instintivamente olharam para cima. Eles sabiam que era Tsuchikage Onoki entrando em ação. Técnica característica de Onoki, liberação de poeira. Vamos lá. Nossa missão está completa. Onoki havia feito sua jogada. O destino da Quatro Caudas estava selado, estava condenada. Sem perder tempo, Obito liderou sua equipe para longe do caos que era Iwagakure. Ele estava bastante satisfeito com a noite das Quatro Caudas, embora lamentasse que a Quatro Caudas estivesse um pouco fraca. Roar, com um rugido final e furioso, a Quatro Caudas, tendo acabado de recuperar o controle de seu corpo, percebeu horrorizada que uma grande parte dele havia sido desintegrada pela liberação de poeira. Não havia mais como salvá-la. Melhor cavar um buraco e enterrá-la. Obito olhou para trás uma última vez, não sentiu nenhum apego residual e entrou na dimensão Kamui para partir. Comparada à raposa de 9 caudas, a besta de 4 caudas era de fato muito mais fraca. Se fosse a raposa de 9 caudas, Onoki teria sofrido um grande revés. A besta de 4 caudas controlada havia sido um alvo fácil, recebendo um golpe direto e devastador. Quando Obito finalmente liberou o controle, já era tarde demais. A besta de 4 caudas não teve chance de escapar. O segundo ataque de liberação de poeira de Onoki já a havia atingido. Ufa! Ufa! Usar duas técnicas de liberação de poeira de potência máxima em sucessão foi um esforço imenso, mesmo para Onoki. Seu corpo não aguentava tal esforço. Até mesmo uma atividade um pouco mais intensa corria o risco de lesionar suas costas. Flutuando no céu agora com uma mão apoiando a cintura, ele ofegava pesadamente buscando ar. A Akatsuki. Olhando para as ruínas e o inferno que Iwagakure fora, Onoki quase rangeu os dentes. Se ao menos ele soubesse o esconderijo da Akatsuki, teria lançado um contra-ataque devastador. Um evento dessa magnitude em Iwagakure não poderia passar despercebido pelos espiões infiltrados na cidade, responsáveis por coletar informações. Até mesmo o espião mais amador conseguiria reunir dados sobre o ocorrido e transmiti-los por diversos meios. Contudo, Iwagakure estava um caos absoluto. Ninguém tinha capacidade para monitorar as atividades dos espiões. Mesmo que soubessem, não poderiam disponibilizar pessoal suficiente. Estavam ocupados demais. Inúmeros edifícios em Iwagakure desabaram. Pior ainda, devido à natureza única da Quatro Caudas, incêndios se alastraram por toda parte. Para piorar a situação, Iwagakure não tinha muitos ninjas proficientes em liberação de água, o que tornava o combate ao fogo uma tarefa árdua. Felizmente, onde há vontade, há um caminho. Sem usuários suficientes de liberação de água, eles recorreram à liberação de terra. Diversas técnicas de terra foram empregadas em sequência. Altas paredes de pedra foram erguidas para conter o fogo, permitindo sua extinção gradual, ou solo foi provocado para desabar, fazendo com que as chamas caíssem em buracos onde eram sufocadas por rochas e terra. Para apagar os incêndios, os ninjas de Iwagakure cerraram os dentes e perseveraram. Mesmo antes que o socorro às vítimas do desastre em Iwagakure terminasse, outras aldeias já haviam recebido a notícia. Uma década após a noite da raposa de 9 caudas, o mundo ninja testemunhou outra noite das caudas. Desta vez, a vítima mudou de Konoha para Iwagakure. A Akatsuki e o Uchiha Obito voltaram aos holofotes. Konoha. Yan tinha acabado de acordar e estava preparando o café da manhã em casa. Como havia dormido sozinho na noite anterior, não havia ninguém para preparar a comida para ele, então ele teve que fazer sozinho. De repente decidiu fazer macarrão com pé de porco. Logo, uma tigela fumegante e perfumada de macarrão estava pronta. Yan pegou seus hashis, despejou um pouco de óleo de pimenta especial e estava prestes a começar a comer. Até alho estava preparado na mesa. Como diz o ditado, macarrão sem alho perde metade do sabor. Conselheiro Lorde. Assim que pegou o macarrão e abriu a boca, Yan olhou para o ninjambu que havia invadido sua casa sem ser convidado e não conseguiu evitar uma leve contração no canto da boca. Ser um oficial de alto escalão da vila tinha suas vantagens, mas também muitos inconvenientes. Como agora, bem na hora de saborear uma refeição deliciosa, um ambu aparece à sua porta com uma expressão urgente. Claramente, algo grave havia acontecido. Olhando para a tigela de macarrão, Yan suspirou impotente. Me dê 5 minutos. Sim, senhor. O ninjambu também sabia que seu momento era péssimo e só pôde inclinar a cabeça e ficar de pé, esperando Yan terminar o café da manhã antes de partirem juntos. Na sala de conferências do gabinete do Hokage, a alta cúpula de Konoha estava reunida. A expressão de todos era grave. A reunião ainda não havia começado. Todos aguardavam porque a cadeira do conselheiro do Hokage ainda estava vaga. Felizmente, eles não tiveram que esperar muito. Logo depois, Yan chegou carregando uma sacola de comida para a viagem. Feito na hora. Coma enquanto estiver quente, caso contrário, o macarrão ficará mole. Sob um olhar coletivo de leve perplexidade, Yan colocou a bolsa na frente de Tsunade e sentou-se. Será que este é mesmo o momento para servir o café da manhã? Tsunade sentiu um rubor de constrangimento. Tomar café da manhã durante uma reunião tão importante e séria. Será que isso era mesmo apropriado? Mas o cheiro estava tão bom. Ela realmente queria dar uma mordida. Sentindo o aroma, Tsunade engoliu em seco. Felizmente, Shikaku, sempre atencioso, se pronunciou. Senhor Hokage, a reunião ainda não começou. Provavelmente a senhora não comeu nada desde que acordou cedo.
Talvez devesse comer alguma coisa? Enquanto isso, o conselheiro pode revisar os documentos. Bem, se você insiste. Já que alguém lhe dera a desculpa perfeita, Tsunade não se conteve principalmente porque estava faminta. Ela fora arrancada da cama meio adormecida, depois ocupada notificando o alto comando, imprimindo documentos. Depois de toda essa correria, Yan lhe oferecendo uma sacola de comida para a viagem era praticamente uma tentação criminosa. Olhando para os outros e não vendo objeções, Tsunade finalmente abriu a bolsa e tirou a tigela. Hora de comer. Sentado ao lado de Tsunade, o terceiro Hokage, com o cachimbo na boca, observava a cena com divertimento, mas não a impediu. Comer algo para matar a fome não era algo fora do comum. Embora, ao que parecia, ninguém mais tivesse comido também. Não que alguém ousasse dizer algo. Enquanto Tsunade estava ocupada comendo, Yan abriu o arquivo e o folheou. Ele ficou tão surpreso que se levantou num pulo. 4 caudas. O Uchiha Obito realmente se atreve a jogar esse jogo de novo. Em relação à dor de um ataque de besta com cauda, Konoha tinha maior experiência e a voz mais forte. Eles haviam suportado o ataque da raposa de 9 caudas, que foi ainda mais aterrorizante do que a noite das 4 caudas, dado o poder vastamente superior da raposa de 9 caudas. Orquestrar um ataque direto da 4 caudas? Será que Akatsuki está jogando com apostas tão altas? Yan estava esperando que os problemas internos de Iwagakure explodissem, mas em vez de uma crise interna, Obito lançou uma bomba sobre eles, deixando Iwagakure completamente devastada. Essa bomba mergulhou as finanças já fragilizadas de Iwagakure em um abismo, tornando a expressão piorar ainda mais a situação. Um eufemismo para descrever seu sofrimento atual. Foi uma catástrofe completa. Konoha já havia enfrentado uma situação semelhante. Felizmente, Minato conhecia a técnica do deus voador do trovão, que lhe permitiu teletransportar a bijudama da raposa de 9 caudas e até mesmo a própria raposa de 9 caudas. Caso contrário, as perdas de Konoha teriam sido muito mais terríveis. Konoha tinha um Minato Namikaze capaz de teletransportar a besta com cauda para longe. Iwagakure não tinha ninguém capaz de tal feito. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 421. Mesmo que Onoki tivesse percebido que a 4 caudas estava preparando uma bijudama direcionada ao prédio do escritório do Tsuchikage, ele só poderia assistir impotente, incapaz de impedi-la. Os dias de Iwagakure estão prestes a se tornar muito difíceis. Mesmo após lidar com a catástrofe imediata da noite da 4 caudas, os subsequentes esforços de resgate e reconstrução seriam um fardo pesado para Iwagakure suportar. Felizmente, embora o ataque da 4 caudas tenha sido extenso, provavelmente não afetaria severamente a força militar de Iwagakure. As baixas provavelmente se concentrariam na população civil. Durante o ataque da raposa de 9 caudas, Konoha sofreu pesadas baixas. Além de ter acabado de sobreviver à terceira grande guerra ninja, o grande número de ninjas de Konoha que se reuniu para enfrentar a raposa de 9 caudas resultou em perdas devastadoras. A situação em Iwagakure era diferente. Onoki ordenou decisivamente aos ninjas da vila que se concentrassem no resgate e no combate ao incêndio, enquanto ele próprio lidaria com a 4 caudas. As baixas entre os ninjas foram, portanto, relativamente baixas. Os principais danos foram a extensa destruição da infraestrutura da vila e um número significativo de vítimas civis. O terceiro Hokage largou o cachimbo e acrescentou: atualmente, Iwagakure precisa de uma quantia enorme de dinheiro para a reconstrução da vila e para indenizar as vítimas. Dado seu atual estado financeiro, será extremamente difícil para eles conseguirem esses fundos. Ele conhecia muito bem esse sentimento de desespero, por experiência própria, uma década atrás. Konoha acabará de sobreviver à terceira grande guerra ninja, ficando severamente enfraquecida. Assim que a vila começava a se recuperar, um ano após o fim da guerra, ocorreu o ataque da raposa de 9 caudas. Embora a destruição física de Konoha não tenha sido tão severa, os fundos necessários para a reconstrução e indenização dos mortos lhe causaram inúmeras dores de cabeça. A atual Iwagakure estava em uma situação ainda pior do que Konoha naquela época. Suas finanças já estavam apertadas, e o ataque da besta de 4 caudas destruiu completamente seu orçamento. Desde que foi designado para a fronteira para proteger a vila de Iwagakure, o terceiro Hokage vinha coletando informações constantemente sobre a Vila da Pedra. Ele só não esperava que seu retorno temporário de 2 dias à vila para tratar de assuntos do clã coincidiria com o desastre da noite da 4 caudas em Iwagakure. O terceiro Lorde está correto. Com base nas finanças atuais de Iwagakure, eles não têm a menor chance de conseguir essa quantia, expressou Nara Shikaku. A vila precisa ser reconstruída e as famílias dos falecidos precisam de indenização. Como a vila não tem os fundos necessários, a probabilidade de Iwagakure recorrer a medidas extremas é muito alta. A reconstrução precisava começar imediatamente, e a indenização não podia ser adiada. Mas e se o tesouro estivesse vazio? A única opção restante era tomá-lo à força. Focar na Akatsuki deveria ser a prioridade agora. Que pena! Omura suspirou. Há alguns anos, todas as 5 grandes vilas ninja davam grande ênfase a Akatsuki. No entanto, a organização permaneceu adormecida e a vigilância de todos diminuiu gradualmente. Agora, com Kirigakure e Sunagakure em guerra e Iwagakure sofrendo este golpe, quem teria tempo para se concentrar na Akatsuki? Contanto que não fossem eles os alvos, todos se contentavam em limpar a neve de suas próprias portas. Quem tinha tempo para se preocupar com os outros? A menos que Akatsuki escolhesse este momento para atacar e confrontar diretamente as grandes vilas novamente. Nenhum dos 5 provavelmente dedicaria toda a sua atenção a eles. Além disso, a Akatsuki não era tola. Eles não apareceriam agora para atrair ódio. Eles causavam destruição e imediatamente voltavam a se esconder, deixando você fervendo de raiva sem ter para onde direcionar sua vingança. Irritante, não é? Isso não é óbvio. Yan olhou para Omura, mas optou por não responder, ignorando o comentário.
Partirei para o acampamento na fronteira amanhã de manhã bem cedo, declarou o terceiro Hokage. Independentemente de Onoki apontar a lança para Konoha ou não, a vila precisava estar preparada. Yan, você acha que a vila precisa investigar ativamente o paradeiro da Akatsuki? Tsunade, tendo terminado sua refeição e estando satisfeita, abriu oficialmente a reunião. Desnecessário, e seria extremamente difícil localizar o esconderijo deles. Precisamos apenas lembrar de uma coisa. Contanto que o plano da Akatsuki prossiga sem problemas, eles certamente atacarão as bestas com cauda e os Jinchuriki de cada vila. Yan pensou por um momento e então balançou a cabeça. Em vez de procurá-los, é melhor deixar que a Akatsuki venha até nós. Afinal, não seremos os primeiros a sofrer. A menos que o Uchiha Madara fosse ressuscitado, a Akatsuki, ao executar seu plano, provavelmente procederia na ordem da besta de uma cauda até a besta de 9 caudas. Atacar Konoha primeiro não seria uma jogada sábia. Em vez disso, outras vilas, particularmente Sunagakure, Iwagakure e Komogakure, precisariam se preocupar com isso. Quanto a Kirigakure, não havia necessidade alguma. Enquanto a Akatsuki controlasse Yagura e essa informação permanecesse em segredo, capturar as duas bestas com cauda de Kirigakure seria fácil para eles. Ai, Shouza, cada vez mais corpulento, tossiu. Assim que todos olharam para ele, falou, não acham estranho? A Akatsuki já tinha o controle da 4 caudas. Por que entregá-la de volta a Iwagakure só para deixá-la causar destruição? Porque a Akatsuki precisa enfraquecer o poder das 5 grandes vilas ninja. Além disso, uma besta com cauda não morre de verdade quando é morta. Depois que a 4 caudas ressuscita, a Akatsuki pode simplesmente ir lá e capturá-la diretamente, sem precisar se infiltrar em Iwagakure novamente. A menos que Iwagakure a recapture primeiro. Yan olhou para o homem corpulento com certa surpresa. Era raro vê-lo participar de uma reunião de alto nível. Mas o grau de sua rotundidade, até mesmo um búfalo premiado teria que se render ao ver a Kimichi Shouza em seu estado atual. O homem era indescritivelmente grande. Felizmente, búfalos no mundo ninja também não eram para serem subestimados. Alguns podiam crescer até o tamanho de casas. Muitos na sala de conferências olharam para Kimichi Shouza com expressões estranhas. A vila já havia obtido e analisado essas informações há muito tempo. Quanta negligência Shouza havia demonstrado ao sequer investigar isso? O quê? É que faz um tempo que não presto atenção, só isso. Sob o olhar de todos, o rosto de Shouza corou levemente enquanto ele se defendia teimosamente. Ao lado dele, Shikaku baixou a cabeça profundamente, tentando disfarçar sua expressão de exasperação. Que vergonha! Mas, dada a antiguidade e o status de veterano de Shouza, Shikaku não podia simplesmente confrontá-lo. Mantendo uma expressão calma, Yan continuou. Além disso, se a Akatsuki pretende capturar as bestas com cauda, é muito provável que comecem pela 1 cauda, e não pela 9 caudas. Muito bem, finja que eu não disse nada. Continue, continue. Shouza sorriu sem jeito e se acomodou na cadeira, decidindo não falar mais nada. No entanto, ao mudar de posição, a cadeira abaixo dele emitiu um gemido de protesto, como se estivesse prestes a ceder sob seu peso imenso. Uma pessoa tão grande em uma cadeira tão pequena, coitada da cadeira. Então, a vila deveria emitir uma declaração condenando a Akatsuki? Yashi, geralmente reservado, de repente se pronunciou. Capítulo 422. De acordo com precedentes, sempre que tais incidentes ocorressem, a aldeia deveria intervir para emitir uma condenação, pelo menos. As formalidades superficiais precisavam ser observadas. Desnecessário. Enquanto Tsunade ainda ponderava, Yan vetou a sugestão imediatamente. Primeiro, nossa fonte de informação não é oficial. Podemos ter conhecimento de informações transmitidas por espiões, mas elas não podem ser tornadas públicas. Afinal, tais assuntos não podem ser discutidos abertamente. Segundo, a situação atual no mundo ninja é caótica. Não há necessidade de nos envolvermos em gestos tão insignificantes neste momento. A menos que outras vilas tomem a iniciativa, caso em que podemos segui-las sem problemas, afinal, é apenas uma declaração. Mas se formos nós a tomar a iniciativa, é melhor nos abstermos. Ações que não trazem benefícios e podem até causar problemas não devem ser tomadas. Vamos esperar. Yan sentou-se novamente, encostando-se na cadeira. Depois de um incidente grave como este, Iwagakure certamente tomará a iniciativa. Se Iwagakure optar pelo silêncio, por que nós, os espectadores, deveríamos atrapalhar as coisas? Isso é razoável, porém. Muitos na sala de conferências pareciam ter mais a dizer, mas hesitaram. Omura e o terceiro Hokage trocaram um olhar. Finalmente, o terceiro Hokage se pronunciou. Mas se optarmos pelo silêncio, cuidando apenas de nossos próprios assuntos, quando a Akatsuki finalmente fizer sua jogada, poderemos não encontrar ninguém disposto a nos ajudar. Yan defendia a não intervenção, e Tsunade não se opôs, indicando que estavam em sintonia. Assim, aqueles que tinham reservas não ousaram expressá-las de forma imprudente. Felizmente, o terceiro Hokage articulou a preocupação coletiva. Se cada um só pensar em si mesmo e ignorar os outros, quando a Akatsuki inevitavelmente os atacar, não ficarão sem aliados. A força da Akatsuki já era conhecida em todo o mundo ninja. Além do aparentemente invencível Nagato, os outros membros eram formidáveis por si só, especialmente Konan, cujas inúmeras marcas explosivas deixaram uma impressão duradoura. Se você não ajuda os outros em momentos de necessidade, certamente ninguém virá em seu auxílio quando você estiver em apuros. Essa linha de raciocínio era natural, apenas mal aplicada neste contexto. Todos podem ficar tranquilos, tal cenário é impossível, afirmou Yan com certeza. Uma vez que a Akatsuki comece a atacar as vilas, não será mais uma questão de cada vila resolver seus próprios problemas. Será um problema para todo mundo ninja. Quando a situação chegar a esse ponto, a menos que queiram se tornar inimigos de todo mundo ninja, todos obedecerão e cooperarão. A única diferença será quem tomar a iniciativa.
Varra a neve da sua própria porta? Isso só é possível se você tiver a chance. Uma vez que Akatsuki faça sua jogada, ela se torna um assunto de grande repercussão para todo o mundo ninja, não apenas um problema para uma nação ou uma vila. Portanto, Ian não estava preocupado que o silêncio agora levasse outros a protelar mais tarde. Contanto que você não tenha medo de se tornar um inimigo público, contanto que você não tenha medo de enfrentar uma retaliação coletiva, então fique à vontade. Ele pessoalmente não tinha objeções. Mas alguém tem alguma opinião sobre isso? Depois de falar, Ian abriu os braços, seu olhar percorrendo o rosto de todos. Logo, a reunião terminou e todos se dispersaram do prédio do escritório do Hokage. Tsunade não conseguiu se conter e bateu na mesa. O olho de Ian tremeu. Felizmente, Tsunade sabia controlar sua força. Ela não socou a mesa com força bruta, o que exigiria uma nova mesa. O que a Akatsuki quer, afinal? Há mais de uma década, eles orquestraram o ataque da raposa de 9 caudas. Agora temos um ataque da besta de 4 caudas. Se eles obedecessem às leis e à ordem, não haveria Akatsuki em primeiro lugar, corrigiu Ian a Tsunade. O ataque da raposa de 9 caudas foi, para ser preciso, uma vingança pessoal de Uchiha Obito contra Konoha. A organização Akatsuki como um todo não esteve significativamente envolvida. Dentro da Akatsuki, ele é a maior ameaça. À primeira vista, Nagato parecia o mais assustador dentro da Akatsuki. Para aqueles familiarizados com a história mais profunda, Zetsu poderia parecer o mais temível. Mas Ian acreditava que Uchiha Obito era o mais perigoso de todos. Porque Nagato e Zetsu, em prol de seus objetivos finais, conseguiam ter paciência e seguir certas regras. Obito era diferente. Aquele cara tinha perdido completamente a cabeça. Esses jovens pegam um romance adolescente e o transformam em um desejo de destruir o mundo. Só de se lembrar do passado de Obito, uma veia saltou na testa de Tsunade. Que tipo de loucura era aquela? Tornar-se tão perverso e corrompido por causa de uma garota de quem gostava. Era insano. Ian abriu os braços, impotente. Não há nada que se possa fazer. Quanto mais puro o coração de uma pessoa, maior o impacto quando ela sofre um choque severo. Somado à influência externa, isso levou Obito a se tornar o que ele é. Francamente, o resultado teria sido semelhante para qualquer outra pessoa. Mesmo sem Obito, com as habilidades de Uchiha Madara e Zetsu, eles poderiam facilmente ter encontrado um substituto. Para eles, qualquer membro do clã Uchiha serviria. Mesmo que não encontrassem um candidato adequado, o foco deles acabaria recaindo sobre Nagato. E se nem mesmo Nagato se mostrasse adequado, o último recurso de Zetsu seria usar sua carta na manga. Com o poder de Madara, seja ele verdadeiramente ressuscitado ou revivido pelo Edo Tensei, ele seria mais do que capaz de superar qualquer obstáculo. Transplantar o Rinnegan especificamente para Nagato serviu não apenas para nutrir os olhos usando a potente força vital do clã Uzumaki, mas também, e mais importante, para evitar atrair a atenção do sábio dos 6 caminhos. Zetsu não sabia se o sábio havia deixado outras contramedidas. Caso contrário, na linha temporal original, não teria havido tanta demora, com eles acabando por depender de Kabuto e Akushi para trazer Madara de volta. Estou começando a perceber um padrão, comentou Tsunade, olhando para Ian. Vocês, Uchiha, realmente não conseguem lidar com traumas emocionais. Ian olhou para ela, exasperado. Por que você está me olhando? Isso não tem nada a ver comigo. A maioria dos Uchihas tinha uma estrutura mental anormal, mas isso não significava que ele fosse igual. Ele era perfeitamente são, muito obrigada. Ah, sim. Não tem nada a ver com você. Você simplesmente tem um pouco mais de amor para dar do que os outros. Nesse ponto, Ian realmente não podia refutá-la. Seu amor era de fato um pouco mais abundante do que o da maioria. Konoha recebeu a notícia mais rapidamente, mas outras vilas não ficaram muito atrás, exceto talvez Sunagakure e Kirigakure, que foram um pouco mais lentas devido à guerra em curso que afetava todas as comunicações. Uma oportunidade? Ao saber da notícia, o quarto Raikage, ficou extremamente chocado. Konoha havia sofrido o ataque da raposa de 9 caudas, e agora Iwagakure estava sendo atingida pelo ataque da besta de 4 caudas da Akatsuki. Iwagakure devia estar muito enfraquecida naquele momento. Será que eles deveriam? Não posso agir impulsivamente. Rapidamente me acalmei. As pesadas perdas de Iwagakure foram principalmente em termos de danos à infraestrutura e significativas baixas civis. Sua força militar principal não havia sofrido perdas drásticas. Eles não eram como Konoha, que enviou onda após onda de ninjas contra a raposa de 9 caudas, apenas para serem massacrados. Atacar Iwagakure agora seria essencialmente atrair a ira da Akatsuki para si. Onoki e o povo de Iwagakure estavam sem dúvida fervendo de raiva. Provocá-los neste momento seria imprudente. Capítulo 423. Além disso, o Jinchuriki da vila deve ser mantido sob vigilância constante. Se Akatsuki conseguiu orquestrar uma noite da raposa de 9 caudas e uma noite da besta de 4 caudas, eles poderiam muito bem encenar uma noite da besta de 2 caudas ou da besta de 8 caudas. Não queria ver Komogakure mergulhada no caos. A 2 caudas era controlável, ele conseguia suprimi-la. Mas se a 8 caudas ficasse fora de controle, o destino de Komogakure não seria melhor do que o de Konoha uma década atrás. Mesmo com toda a sua confiança, não ousava afirmar que era mais forte que seu pai, que havia subjugado a 8 caudas. Enviem imediatamente pessoas para vigiar o Bi. Avisem-no para não se afastar imprudentemente, ou ele enfrentará as consequências. Comparado a Yuji Tuni, a obediente e sensata Jinchuriki de 2 caudas, estava mais preocupado com seu irmão, Killer Bee. Seu irmão era meio desequilibrado, sempre buscando os holofotes com seus shows de rap. Ele poderia até ignorar os avisos de em busca de inspiração vagando sem rumo.
Se ele por acaso vagasse direto para o caminho da Akatsuki, seria um desastre. Mesmo com a força formidável de Bi, não estava tranquilo. Afinal, o poder demonstrado pela Akatsuki não era brincadeira. Se Bi realmente se deparasse com eles, Komogakuri poderia de fato vivenciar uma noite das 8 caudas. Pelo menos o outro olho Sharingan de Uchiha Obito ainda está trancado. De repente, senti gratidão por o outro olho de Obito permanecer oculto. Com apenas um Sharingan, Obito já conseguia causar tanto estrago. Quem sabe que coisas absurdas ele poderia fazer com os 2 olhos reunidos? Na verdade, Obito queria se infiltrar em Komogakuri para recuperar seu Sharingan. Infelizmente ele não tinha nenhuma pista. Nem mesmo Zetsu conseguiu reunir informações relevantes. Além disso, Nagato havia afirmado explicitamente que Akatsuki não invadiria Komogakuri para recuperar o Sharingan de Obito. Isso era um assunto que Obito teria que resolver sozinho, sem a ajuda dos outros, confiando apenas em si mesmo. As chances de Obito recuperar seu olho eram mínimas. Talvez um dia essa ambição se realize. Mas fica a dúvida se Obito, ao finalmente obter o que acredita ser seu olho, não cuspirá 3 bocados de sangue ao descobrir que não é realmente seu. Com o passar do tempo, a notícia da noite das 4 caudas abalou todo o mundo ninja, assim como a noite das 9 caudas. Até mesmo o ritmo da guerra entre Tsunagakuri e Kirigakuri foi afetado. Hasa imediatamente deixou os assuntos de guerra de lado, ordenando que Gaara fosse colocado sob estrita vigilância, proibido de deixar a vila e com seus movimentos severamente restringidos. Por outro lado, Kirigakuri buscava urgentemente garantir seu próprio Jinchuriki. No entanto, ninguém previu que o Jinchuriki das 6 caudas, o Takata, tendo sofrido por muito tempo o ostracismo de aldeões e camaradas, e com imensa pressão psicológica, escolheria desertar. No passado, os altos escalões de Kirigakuri não teriam dado muita importância a isso, no máximo enviando ninjas caçadores para rastreá-lo. Mas após o desastre da noite da 4 caudas em Iwagakuri, os líderes da Vila da Névoa não puderam ficar parados. Eles convocaram às pressas uma reunião de alto nível, decidindo enviar mais forças para recuperar o Jinchuriki a todo custo. Se a recuperação se provasse impossível, eles o matariam. Era melhor deixar as 6 caudas morrer e ressuscitar lentamente do que correr o risco. Caso contrário, se Akatsuki decidisse dar a Kirigakuri tal tratamento, a Vila da Névoa não seria capaz de resistir. Em relação às propostas dos superiores, Yagura não recusou e concordou prontamente. Como ainda não era o momento de capturar as bestas com cauda, a Akatsuki não precisava se preocupar obsessivamente em perseguir os Jinchuriki. Ter informações precisas era suficiente. Se Kirigakuri quisesse perseguir, que perseguisse. Iwagakuri. Quase um terço da vila estava em ruínas. Quando as estatísticas de vítimas foram apresentadas a ele, Onoki quase desmaiou ali mesmo. Os números eram absolutamente horríveis. Como a criatura de 4 caudas apareceu no meio da noite, seus ataques causaram o desabamento de inúmeros edifícios. Muitos moradores foram soterrados sob os escombros antes que pudessem evacuar. Ainda mais terrível, os incêndios provocados pela criatura de 4 caudas ceifaram muitas vidas, resultando em um número significativo de vítimas civis. Na sala de conferências improvisada, o clima era pesado. Todos os presentes tinham expressões sombrias e pálidas, os rostos tão escuros que pareciam capazes de derretê-los. Uma atmosfera de raiva e profunda tristeza pairava sobre Iwagakuri. Cada pessoa carregava o coração pesado. Aqueles que haviam perdido familiares buscavam desesperadamente pelos restos mortais de seus entes queridos. Os mais afortunados talvez encontrassem um corpo, mesmo que incompleto, oferecendo algum consolo. Os mais terríveis eram aqueles que não encontravam nada. O fogo havia consumido muito mais do que o necessário, inclusive corpos. A reconstrução é uma prioridade urgente. A compensação também deve ser distribuída imediatamente. Além disso, a aldeia precisa comprar grandes quantidades de suprimentos de fora. O mais crítico é que a aldeia não tem dinheiro. Sem dinheiro não havia reconstrução, nem compensação, nem apoio para as famílias enlutadas reconstruírem as suas vidas. Nem pensar. Além dos fundos e da reconstrução da infraestrutura, a aldeia também teve que arcar com as despesas de subsistência dos moradores agora desabrigados. Quando todas essas contas fossem contabilizadas, a soma chegaria a uma cifra impressionante e assustadora. Onoki abriu o documento, deu uma olhada na quantia astronômica exigida e sentiu seu olho tremer repetidamente. Dado o estado atual de Iwagakuri, nem mesmo se vender renderia tanto dinheiro. E essa era apenas a primeira parcela. Mais fundos seriam necessários posteriormente para que a vila se recuperasse completamente. O daimyo pode fornecer uma quantia, mas será apenas uma medida paliativa. A riqueza do daimyo de um país dependia dos recursos e da população da nação. Se a terra fosse pobre e pouco povoada, onde o daimyo coletaria impostos? Entre as 5 grandes nações, os daimyo da Terra do Fogo e da Terra do Relâmpago eram os mais ricos. Os outros ficavam para trás. O daimyo do País da Terra sempre teve uma estreita relação com Iwagakuri. Se a vila precisasse de dinheiro, ele estava disposto a fornecer, desde que o tivesse para dar. As más notícias continuavam se acumulando, piorando ainda mais o humor de Onoki. Após refletir por um tempo, a voz rouca de Onoki finalmente quebrou o silêncio na sala de conferências. Primeiro, peça uma quantia ao daimyo para administrar a crise imediata. Compre o máximo de suprimentos possível, pelo menos para sustentar os aldeões deslocados. Quanto ao resto, a aldeia dará um jeito. Não se tratava mais apenas de ajuda humanitária. Iwagakuri precisava encontrar uma maneira de gerar fundos e suprimentos suficientes para estabilizar a situação da vila. Onoki, que antes tinha reservas, agora estava à beira do precipício. Para salvar Iwagakuri, restavam apenas 2 opções: receber ajuda de outras aldeias ou transferir os problemas e conflitos da aldeia para outras, saqueando seus recursos e riquezas para preencher o enorme vazio deixado por Iwagakuri.
Capítulo 424. No mundo ninja atual, apenas Konoha e Komogakure poderiam fornecer apoio suficiente a Iwagakure. Se não pudessem ser persuadidos, mesmo que os daimyos do País do Fogo e Relâmpago tivessem pena de Iwagakure e quisessem ajudar, não faria diferença. Porque tais assuntos não podiam ser decididos apenas com a concordância de um daimyo. O daimyo do País do Relâmpago e Komogakure eram inseparáveis. Se Komogakure recusasse, o daimyo não concordaria. O daimyo do País do Fogo era ainda mais complicado, dependendo muito de Konoha. Enquanto Konoha não cedesse, esperar ajuda do País do Fogo era pura fantasia. Primeiro, enviem emissários aos daimyo da Terra do Relâmpago e da Terra do Fogo para negociar a compra de alguns suprimentos. Resolveremos o resto depois. Lord Tsuchikage. Um oficial de alta patente se levantou, querendo mencionar sugestões anteriores. No entanto, Onoki o interrompeu, sem pressa. Primeiro, assegure um lote de suprimentos. No mínimo, precisamos acomodar os aldeões. Já considerei a questão e apresentarei uma solução razoável. Essa declaração trouxe sorrisos aos rostos de muitos líderes de Iwagakure, incluindo o daimyo do País da Terra, que havia se apressado para chegar a Iwagakure. Não era que ele não quisesse apoiar Iwagakure, era que o próprio senhorio não tinha muita grana sobrando. Conseguir juntar um fundo de emergência já era um esforço considerável. O resto teria que depender da própria engenhosidade de Iwagakure. Afinal, a corte do daimyo também tinha despesas substanciais, e o daimyo não detinha autoridade absoluta. Várias facções estavam ocupadas brigando e se esquivando de responsabilidades. Mencionar dinheiro era uma maneira infalível de provocar conflitos. Contrariando as expectativas de quem estava de fora, Iwagakure não reagiu com fúria humilhante, condenando a Akatsuki ou emitindo declarações. Em vez disso, concentrarão-se solenemente nos esforços de resgate, sem sequer buscar ajuda de outras aldeias. Algo parece estranho. Está tudo muito silencioso. A reação de Iwagakure foi um tanto inesperada. Normalmente, após um incidente tão grave, mesmo que não precisassem da ajuda de outras vilas, deveriam ao menos fingir que estavam ajudando. Mas Iwagakure não fez. Do início ao fim, permaneceram quietos, lidando com o próprio desastre, num silêncio sepulcral, como a calmaria antes da tempestade. Sob aquela aparente calma, uma terrível tempestade provavelmente se anunciava. Toque, toque, toque. Digitar. Yan reuniu seus pensamentos, respondeu e recostou-se na cadeira. Senhor conselheiro, está é uma carta do daimyo. Me dê isso. Yan pegou a carta do ninja da divisão de inteligência e deu uma olhada. Estava fechada, enviada diretamente para ele. Após pensar um pouco, ele a abriu sem nem mesmo enviá-la para Tsunade primeiro. Ao examinar o conteúdo, Yan franziu ligeiramente a testa. A carta era do daimyo. O motivo: o daimyo do País da Terra desejava comprar uma quantidade considerável de suprimentos. Dada a situação instável no mundo ninja, o daimyo do País do Fogo não ousava vender indiscriminadamente, temendo que isso pudesse ser interpretado como auxílio a um inimigo. Portanto, ele enviou imediatamente uma carta a Konoha para avaliar a posição da vila. Se Konoha não se opusesse, ele venderia com prazer. Se Konoha recusasse, ele teria que recusar a contragosto, apesar de seus desejos mercantis. O daimyo está se tornando cada vez mais submisso e sensato. Yan assentiu silenciosamente em aprovação. Pegando a carta, dirigiu-se à porta dizendo ao ninja da inteligência: obrigado pelo seu incômodo. Pode retornar por agora. Se precisar de algo, enviarei um agente da Anbu para se comunicar com sua divisão. Sim, Lorde Conselheiro. O mensageiro saiu do prédio do escritório do Hokage. Carregando o envelope, Yan foi até o escritório do Hokage, bateu uma vez e abriu a porta para entrar. Lá dentro, Tsunade, Shizune e Izumi estavam reunidas, conversando animadamente sobre compras e o que comprar. Estavam tão absortas que nem sequer olharam para trás para vê-lo. A boca de Yan se contraiu num sorriso. Claro, independentemente da idade, todas as mulheres parecem adorar fazer compras e conversar sobre isso. Essas três, de gerações diferentes, ainda se dão muito bem. Tinha uma vibe parecida com a de homens reunidos para beber e bater papo. Antes do álcool, podia haver uma grande diferença de idade. Depois de alguns drinks, eles já estariam se chamando de mano. Iwagakure quer usar os canais do daimyo para comprar um lote de suprimentos da corte. A quantidade é significativa, então o daimyo nos pediu especificamente, querendo saber a posição e o posicionamento da vila. Com um leve incômodo, Yan jogou a carta sobre a mesa, interrompendo a conversa sobre as compras. Das três, Tsunade estava essencialmente fantasiando. Ela tinha interesse, mas seus recursos eram limitados. Shizune tinha algumas economias, mas não muitas, especialmente com Tsunade sempre de olho nelas. O tesouro pessoal de Izumi era comparativamente bem abastecido. Sem ofensa, mas a riqueza combinada de vocês duas provavelmente não se compara à da Izumi. Discutir o que comprar não parece um pouco redundante? Yan sentiu que Tsunade e Shizune estavam se empolgando demais e precisavam de um choque de realidade. No entanto, seu choque de realidade foi um pouco eficaz demais. Tsunade e Shizune congelaram no lugar, seu sorriso se desfazendo. Elas trocaram um olhar e, em seguida, desanimaram em uníssono, com expressões desanimadas. Izumi, ao lado deles, caiu na gargalhada. Para ser justo, os salários do Hokage e de sua secretária eram bastante altos, entre os mais altos de Konoha. Infelizmente, com Tsunade, o verdadeiro buraco negro financeiro, presente, as carteiras de Tsunade e Shizune não conseguiam competir com a de Izumi. Uma estava crescendo constantemente, mostrando sinais de se tornar uma herdeira menor. As outras duas estavam ficando cada vez mais pobres. Estou com vontade de te dar um soco até a morte. Se você não sabe se expressar, fique quieta.
Tsunade agarrou o peito, fervendo de raiva, seu peito praticamente doía de tanta fúria. Os olhos de Shizune perderam o brilho. Ela não havia previsto que suas economias diminuiriam. No passado, a pobreza podia ser justificada pelo estilo de vida nômade e cheio de dívidas, onde ganhar dinheiro era difícil. Agora essa desculpa não existia mais. As dívidas estavam pagas. Ela pensou que finalmente poderiam economizar de verdade. No entanto, sua bolsa parecia não engordar. Ah, é tudo culpa minha por mimar demais a Lady Okage. Shizune sentiu vontade de chorar. A conversa sobre compras havia terminado. Restavam os assuntos oficiais. Tsunade abriu a carta e a leu. Logo, ergueu os olhos, intrigada. Comprar um lote de suprimentos não é problema. Além disso, os suprimentos viriam do lado do daimyo. Contanto que o daimyo concorde, não podemos recusar. Mas, será que Wagakuri ainda tem tanto dinheiro assim? E Wagakuri não era um dos principais beligerantes na guerra atual. Enquanto não estivessem diretamente envolvidos no conflito, ir à corte do daimyo para comprar suprimentos era razoável. Konoha não podia inventar desculpas arbitrárias para recusar seus pedidos. A grande questão era, e Wagakuri tinha fundos para comprar suprimentos? Dado o estado da vila, até mesmo os esforços de resgate eram difíceis. Provavelmente foi algo que o daimyo deles conseguiu juntar aos montes. Mas você não acha estranho? Ian sentou-se na beirada da mesa, batendo com o mapa nela. E Wagakuri está silenciosa demais. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!